Vamos começar, né? No último encontro, a gente começou a falar sobre... A gente parou. A gente encerrou nossa aula falando sobre pronomes. A gente tinha iniciado, na verdade, pronomes demonstrativos. Só o conceito inicial, vou retomar a partir daqui. Tá? A partir de pronomes demonstrativos. Deixa o chat aberto. Pronto, então vamos lá. Vamos começar. Aqui encerramos nossa aula semana passada, tá certo? Falando sobre pronomes demonstrativos, né? Rapidamente, só um resumo rápido do que a gente viu até agora, né? A gente tratou inicialmente sobre pronomes, que é, na verdade, a palavra que substitui ou acompanha o ser, tá certo? Automaticamente substitui ou acompanha o substantivo, tá bom? Há dois tipos de pronomes, a gente viu isso, né? Pronome substantivo e o pronome adjetivo, tá bom? Um substitui e o outro acompanha o substantivo, e aí, no desenrolar dessa classe gramatical, toda a classificação, durante a classificação, esses pronomes, eles se encarregam de assumir ou a postura de substituto ou a postura de acompanhante do substantivo, tá certo? Aí começamos a classificá-los, né? Começamos pelos pronomes pessoais, que representam as três pessoas de discurso. Existem dois que são pessoais do caso reto, pessoais do caso oblíquo, tá certo? Um com função de sujeito, do caso reto, do caso oblíquo com função de complemento, né? A gente viu as particularidades sobre cada um deles. Tratamos também sobre pronomes possessivos, tá certo? Que indica posse, né? De alguém sobre alguma coisa, ok? E o detalhe do pronome possessivo chama a atenção para a construção ambígua que, se a gente não ficar atento, ele pode dar, né? Ele pode atribuir a ideia de ambiguidade. E os pronomes demonstrativos, os quais começamos a falar semana passada, também segue a mesma linha de discurso dos demais, tá certo? São palavras que substituem ou acompanham o substantivo, tá bom? Então, os demonstrativos, eles podem ou substituir ou acompanhar, vai depender do contexto no qual estão inseridos, tá certo? E da intenção de quem produz o discurso, tá bom? O que, na verdade, são esses pronomes demonstrativos? O que verdadeiramente eles demonstram, tá? Eu botei para gravar, assim. O que verdadeiramente eles demonstram, tá? Demonstram a posição do ser em relação ao falante, tá? Inicialmente é isso, tá? Ó, tanto que aqui ele já faz uma referência, ó. Pronomes demonstrativos indicam a posição do ser ou objeto em relação às pessoas do discurso, né? A primeira, a segunda ou a terceira pessoa, ok? Inicialmente é isso. Mas ele também pode identificar elementos já citados ou serem citados em um texto, né? E situam no tempo um fato ou uma informação. Então, há três posturas básicas do pronome demonstrativo, tá bom? Que a gente deve observar. Três ópticas diferentes. A gente deve observá-lo do ponto de vista espacial, tá certo? Do ponto de vista espacial.
Do ponto de vista temporal, cronologia, passar do tempo, tal, aquela coisa toda, ou ainda do ponto de vista textual. A gente vai analisar todas essas situações a seguir, tá certo? Então, aquela ideia de a gente, por exemplo, a caneta que eu uso, eu vou usar esse, esta, esta ou aquela, por exemplo. Então, começa por aí. Isso é uma condição espacial, isso é uma discussão espacial, tem a ver com espaço, localização, essa coisa toda, tá bom? Então, a gente vai analisar a partir desse princípio também, tá certo? Então, ele demonstra a posição do ser em relação às três, do ser ou objeto, né? As três pessoas do discurso, tá certo? E a gente vai discutir isso em seguida. São eles, ó, e nós temos um quadro aí demonstrativo destes pronomes, tá certo? Então, se liga lá, ó. Daí temos os variáveis são, primeira pessoa, este, estes, masculino, esta, estas, feminino, esse, esses, masculino, essa, essas, feminino, para a segunda pessoa, tá certo? Então, ó, primeira, segunda. E na terceira pessoa nós temos aquele, aqueles, aquela, aquelas, tá certo? Os invariáveis são primeira pessoa isto, segunda pessoa isso, terceira pessoa aquilo, tá bom? Invariáveis e também numa condição meio que indefinida, tá bom? Quando eu digo isto, eu meio que indefino a situação como se eu não soubesse do que se trata, tá bom? Eu posso usar, para a caneta que estou usando aqui, ó, esta ou isto. Esta para algo conhecido, isto para algo desconhecido, tá bom? Vai lembrar que o isto é invariável, tá certo? Então, ó, uso desses pronomes demonstrativos. Como é que a gente usa? Aí vamos lá, na situação espacial, tá bom? Condição de espaço, ó. Como é que vai se comportar esse pronome demonstrativo? Para a situação espacial, usamos pronomes de primeira pessoa, se liga aqui, ó, pronomes de primeira pessoa, para indicar aquilo que está próximo dela, aquilo que está próximo do falante, da primeira pessoa. Então, eu vou usar esta caneta. Esta. Então, vamos lá, eu vou só fazer um demonstrativo rápido aqui, ó. Esta, primeira pessoa, próximo, ser ou objeto. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, para ficar mais claro, né? Então, ó, esta ser objeto fica próximo a quem fala. Tá vendo? Então, ó, ser o objeto fica próximo a quem fala. É o que diz o conceito aqui, ó. Usamos os pronomes de primeira pessoa para indicar aquilo que está próximo dela, aquilo que está próximo de quem fala. Então, esta é um pronome de primeira pessoa, certo? Esta é pronome de primeira pessoa. Os de segunda pessoa para indicar o que está próximo do interlocutor. Portanto, ó, essa e seus derivados e suas flexões, tá certo? Ser, objeto, fica próximo a quem escuta, tá certo? Ser objeto fica próximo a quem escuta, segunda pessoa. Então, a caneta que uso, eu vou dizer esta. A que vocês estão usando aí, essas. Entenderam? Então, esta próximo de quem fala, essas
ou essa próximo de quem escuta, tá certo? E os de terceira pessoa, para indicar o que se distancia tanto da primeira quanto da segunda. Então, ó, no caso, aquela e suas flexões indicam, na verdade, que o ser ou o objeto fica... Peraí. Fica distante da tanto da primeira pessoa quanto da segunda. Bom, então é isso que está aí, a apresentação dele nesse universo, tá certo? No universo das, digamos assim, espacial, na situação espacial, o comportamento destes pronomes demonstrativos indicam isso aí, ó, tá certo? Este, esta, isto e suas variações indicam que o ser, o objeto, está próximo de quem fala. Esse, essa e suas variações próximo de quem escuta, aquele distante dos dois, tá certo? Então, é isso, ó. Então, ó, quando ele diz aqui, este livro que carrega é muito bom, então o livro está próximo de quem está falando, ó, ele está carregando. Esse livro que carregas, o livro que está contigo, tá vendo? Ó? Esse, por isso o uso do esse, tá certo? Aquele livro que está lá na gaveta é muito bom, então aquele está distante de mim e de você, está lá na gaveta, tá certo? Então, é assim que a coisa funciona, tá? O que é isto em minha mesa? Isto em minha mesa, eu estou na mesa, cheguei à mesa agora, tem algo próximo a mim. O que é aquilo que está distante de mim, está distante de vocês, ok? Agora, é óbvio que no cotidiano a gente não leva tanto em consideração esses conceitos. Ó. Na linguagem coloquial brasileira, não se distingue mais os pronomes de primeira e segunda pessoa, tá bom? Porque a gente diz, ó, isso, quando na verdade deveria ser isto, tá certo? Então, na linguagem popular brasileira, por exemplo, na linguagem coloquial, a gente não faz mais essa distinção. Na verdade, a gente usa tudo como sendo isso, tá? Tudo como sendo isso. Em várias situações, o pronome isto e isso, ele é confundido, digamos assim, na linguagem coloquial brasileira, tá certo? Então, lembrando, situação espacial, próximo de quem fala, este e companhia limitada, certo? Próximo de quem escuta, segunda pessoa, esse e companhia limitada. Distante dos dois, aquele, aquela e aquilo, tá certo? Então, se liga lá. Na situação tempo, tá certo? Preste atenção na situação temporal, tá bom? Nós temos, ó, preste atenção. No que se refere à situação no tempo, usamos os pronomes de primeira pessoa para a situação presente, ou seja, esta igual a presente, tá certo? A ideia do próximo de quem fala, presente, tá certo? Os de segunda pessoa, do passado e do futuro, ou seja, essa, na verdade, eita, essa, passado, tá bom? Essa ideia de futuro, ela também está envolvida no esta, presente e futuro, tá certo? Também tem no esta, ok? Então, se liga lá, ó. Eu não sei porque ela apareceu aqui, ó. Relacionada ao segunda pessoa, viu, gente? Acho que o autor do livro cometeu um erro aqui, tá bom? Esta presente, essa passado próximo, e o aquela, um passado distante. A condição de futuro, ela é meio que
Depende de onde o termo que representa o futuro vai estar. Depende de onde o modificador temporal esteja, tá certo? Aí pode ser levado em consideração não a situação temporal, mas uma situação contextual, dependendo do texto, tá bom? A gente vai discutir isso mais para frente. Então, vamos lá. No que se refere à situação, tempo, usamos primeira pessoa para situar o presente, tá? Segunda pessoa para situar um passado próximo, tá bom? Passado próximo, ok? E o esta também indica futuro. Se eu disser esta noite, então, a gente, entendendo a contextualização, não é noite, estamos numa manhã. Então, esta noite eu falo da noite vindoura, que ainda vai chegar, de mais tarde, tá certo? Então, por isso a ideia de futuro, tá bom? Então, nessas condições ele pode indicar futuro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Farei vestibular este ano. Que ano é esse? O ano em que estamos. E aí a gente precisa ter um certo cuidado, tá? Porque a gente usa no cotidiano, por exemplo, essa semana. Na verdade, essa semana passou já, tá bom? Essa semana é a última semana que passou, imediatamente antes a esta em que estamos. Sempre que estamos em algum lugar, é este lugar. Em algum tempo, é este tempo. Portanto, este dia, esta semana, este mês, este ano. Tá? Quando a gente diz esse ano, é ano passado, 2019, tá certo? Esse mês é o mês passado, mês de julho. Essa semana é semana passada. Esse dia é ontem, tá certo? Passado próximo, tá bom? Ó, o que fará esta noite? A noite de hoje, tá certo? Então é condição presente para hoje, porém futuro para o período da noite, tá certo? Você gostou de 2017? Ó, esse ano foi péssimo para mim. 2017 é passado, tá certo? Passado. 2018, o que será que estudaremos esse ano? Tá bom? Então, também passado, ok? Só que, preste atenção, o esse aqui foi empregado, como eu disse, ó, depende muito da condição contextual. Por exemplo, 2018, tá certo? O que será que estudaremos esse ano? Esse ano remete aqui, ó, a 2018. É justamente aquela ideia da remissão anafórica, tá certo? Que eu pedi que vocês lessem na última semana. Aqui não é mais uma condição temporal, é uma condição contextual. O livro não era para ter trazido esse exemplo aqui, porque isso é uma condição contextual, é uma situação dessas aqui agora, ó. Situação, contexto, entendeu? A gente vai tratar disso depois, tá bom? Então, quando a gente diz esse ano, esse mês, a gente está falando do ano passado, do mês passado. Aqui é justamente porque eu já mencionei, eu vou usar o esse, porque eu mencionei antes, então o ano está aqui, ó, tá bom? Por isso que eu disse, depende do contexto, a gente precisa observar isso, ó. Pode ser que na transmissão da ideia passada, psicologicamente, o falante queira denotar distância, passado remoto, né? Nesse caso, pode ser usado os pronomes de terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo, tá? Perdão, gente. Aquele e flexões, tá certo? É o que ocorre naturalmente na linguagem coloquial. Você gostou de 2017? Aquele ano foi péssimo para mim. Na verdade, galera, a diferença entre o uso do esse e do aquele depende muito da intenção de quem produz o discurso e o distanciamento, a ideia de distanciamento que você quer dar àquela situação, tá certo? Ou seja, a ideia de intencionalidade e aceitabilidade discursiva está envolvida nesse processo. Por exemplo, se eu não considero que 2017 foi um ano muito distante, eu vou usar esse ano, 2017. Tá bom? Se intencionalmente eu quero aproximar, digamos assim, como um período próximo. Por exemplo, você gostou de 2017? Aquele ano foi péssimo para mim. Então você está criando um abismo de distância entre 2020 e 2017. Tá certo? Só que esse abismo de distância vai ser criado em função daquilo que você quer informar. Por exemplo, se é para você falar de algo que acontece rotineiramente, por exemplo, digamos que
dias de aula, que as aulas acontecem todos os dias, por exemplo. Então, se você quer falar sobre encontros com os colegas em sala de aula, por exemplo, você vai mencionar 2017, então realmente é um encontro, é muito distante. Realmente é muito distante, em virtude do fato de você, todos os dias, encontrar os seus colegas em sala de aula, por exemplo, tá certo? Agora, se você quer falar sobre, digamos assim, sobre eleições, por exemplo, que acontecem de 4 em 4 anos, então você pode usar o esse ano, por exemplo, de 2017, porque se a gente pegar 2020 para -4, vai dar 2016, então vai estar um ano antes. Isso quer dizer que do ponto de vista das eleições que só acontecem, ou de eventos que acontecem de 4 em 4 anos, 2017 é muito próximo, tá certo? É muito próximo. Então, é assim que acontece, é assim que você contextualiza, tá certo? Então, trata-se de um passado próximo, aquele um passado um pouco mais distante. Só que essa ideia de distância aí é meio que relativo, vai depender muito da intenção que você quer dar ao discurso. Por exemplo, um abraço que você deu em alguém de manhãzinha, logo que acordou, pode ser considerado distante, né? Em relação a outro que foi dado agora há pouco. Tá certo? Então, você pode dizer, aquele que eu dei de manhã foi diferente desse que me deste há pouco, há menos de 2 minutos. Então, é muito relativo. Depende do contexto, depende da situação comunicativa. Essa situação tempo está muito ligada a essa situação contexto, ó. Tá certo? Está muito ligada à situação contexto. Por quê? Porque sempre que você vai usar uma situação temporal na produção de um texto, por exemplo, você precisa contextualizar. Então, ó, na situação contexto, como é que vai se comportar? Normalmente, os pronomes de primeira pessoa servem para antecipar um elemento, tá certo? Antecipar um elemento, ou seja, o esta e sua tropa, tá certo? Para algo que vai ser falado, ó, algo que será algo que será mencionado, ok? O essa, isso e companhia, para algo já mencionado. Como foi dito aqui, ó, em 2018, lembra que eu disse a vocês aqui que o livro poderia trazer mais para frente? Em 2018 eu já mencionei, ó. Então, o que será, na verdade, usou-se o esse justamente para isso, tá bom? É nessa condição contextual, tá certo? O aquele companhia vai ser mencionado a algo, vai tá relacionado a algo fora daquele contexto que você quer trazer para esse contexto, que é algo falado, algo já mencionado. É aquela ideia de passado mais distante, tá bom? Ou lá no início do texto, por exemplo, tá certo? Se ainda assim a gente quiser referir a duas pessoas, dois elementos, aí a gente vai fazer uso sempre deles dois, do este e do aquele. Eu vou usar um exemplo aqui mais aqui abaixo, tá certo? Vamos aqui, ó. Você fala demais, esse é o problema. Então, ó, esse está relacionado ao fato de falar demais, já foi mencionado. Ó. O problema é este. Você fala demais, então, ó, vai ser mencionado. O nome disso desse primeiro caso, é anáfora, tá certo? Ou remissão anafórica, como queira chamar, tá certo? É quando utiliza-se um termo para referir a outro que já foi mencionado. E o segundo caso, né? Eu vou utilizar um termo para o que eu vou mencionar, eu chamo isso de catáfora, tá certo? Anáfora e catáfora. Ou remissão anafórica e remissão catafórica, como queira chamar, tá certo? O que significa isto que eu vou mencionar aqui na frente?
Ficar parado sem fazer nada. Ó, tá certo? Citei ele na frente. Você disse isso por quê? Isso, coisa dita, como foi dito aqui, ó. Coisa dita anteriormente, tá certo? Então, ó, no caso de se retomarem dois elementos, porém, os pronomes de primeira pessoa se referem ao último mencionado, mais próximo. Os de terceira pessoa retomam o primeiro mencionado, ou seja, o mais distante. Por exemplo, Lula e José Serra, então, ó, Lula, José Serra, são experientes em candidatura presidencial. 2 pontos. Este, mais próximo, ó, José Serra, já pleiteou uma vez. Aquele, Lula, 4 vezes, tá vendo? Então, essa situação é uma outra situação. Os dois aqui retomam algo que já foi mencionado. Nós temos 2 casos de remissão catafórica, 2 casos de catáfora. Por isso que eu disse a vocês que essa ideia de catáfora e anáfora depende muito do contexto. Tá certo? Esta, ela tem como condição básica de representar o eixo e suas flexões, de representar uma catáfora, uma remissão catafórica. A condição básica. Só que dependendo do contexto, né? Quando a gente tem que mencionar 2 elementos já citados, como foi aqui, então o este retoma o mais próximo, e aí ele está se colocando mais numa condição espacial, ó, mais próximo de este é quem? José Serra, tá certo? E o mais, aquele representa o mais distante. Então, ó, tá aqui, ó, distante dos 2. Então, este não é próximo de quem fala, aquele não é distante dos 2, então usa nessa situação uma situação espacial. Aqui, ó, segundo exemplo, chorar e reclamar são coisas diferentes. Então, ó, chorar 1, reclamar 2, ó, 1, 2, tá? Aquilo para o mais distante, ó, chorar, eu não admito. Tá certo? Isto, vírgula, faltou, sim. Isto, para o mais próximo, isto, reclamar. Ok? Então, é assim que funciona. Este, esta, isto, para aquilo que está mais próximo, aquele, aquilo para o que está mais distante. E os dois casos, tá bom? Representando, na verdade, uma remissão catafórica, tá certo? Então, fiquem antenados quanto a isso, galera. Fiquem antenados mesmo que esses pronomes aqui a gente usa muito como aspecto de coesão textual, tá certo? Ó, dá uma olhadinha aqui depois em casa, ó. Tá bom? Neste negócio aqui, ó, pesquisa e tem lá, ó, que país é este de Renato Russo, por exemplo, tá bom? Que ilustra muito, ele usa muito este, tá certo? E aí ele até tem um justificativo aqui, ó. Nesse caso, verificamos o pronome demonstrativo este, que o pronome demonstrativo este é empregado para fazer referência ao Brasil. Observe o pronome demonstrativo nossos, que nesse caso não indica propriamente posse, né? Ó, se liga aqui que o autor errou aqui, disse, ó, pronome demonstrativo. Na verdade, é pronome possessivo, tá bom? Que não indica propriamente posse. Ele é usado para relacionar índios a Brasil, né? Nossos índios são os índios do Brasil, por exemplo. Então, são orientações para que vocês deem uma lida em casa, certo? Para que vocês não se percam quanto ao conteúdo, tá bom? Eu quero que vocês deem uma lida nisso aqui, ó, nessa crônicazinha de Fernando Sabino, que ele indica aqui para que vocês leiam, tá bom? E para que vocês respondam o que se pede aqui, tá certo? Então, ó, ler e responder, tá bom? Como título de estudo. Ok? A atividade aqui, ó. Epa, nós. Entrega o jogo assim, né? Responder aos exercícios, tá certo? Eu vou marcar a atividade no VAR, no AVA,
tá certo? Vou marcar atividade no AVA para que vocês respondam já já, tá certo? Então, por favor, galera, se liga nesses pronomes demonstrativos, tá? Se liga, ok? Vamos aqui, ó. Certo? Vamos para cá. Ó. Pronomes indefinidos. Rapidamente dá para a gente... Está muita coisa. Mas vamos começar pronomes indefinidos. Nós só temos 6 minutos. Vamos ver o que a gente consegue com esses 6 minutos aqui nos pronomes indefinidos, tá? Como o próprio nome diz, indefinidos, tá certo? São aqueles que se referem aos seres de maneira indefinida, imprecisa, indicam quantidade não exata de substantivos, tá certo? Então, quando a gente diz alguns, a gente não consegue transmitir uma mensagem com exatidão, mas, né, com uma certa indefinição, tá bom? Então, ó, por exemplo, alguém esteve aqui, eu não sei quem, tá certo? Ó, comprou alguns livros que eu não sei quantos e nem quais foram. Não me refiro a essa, mas a outra que eu não sei qual, tá? Cada homem trouxe sua comida. Cada homem, que também não está definido, só está definido o substantivo homem, mas não conhecemos. Comprei muitos livros, vários, eu não sei quantos e quais foram. E certas pessoas, tá certo? Quaisquer pessoas não sabem o que é bom, por exemplo. Trata do contexto com uma certa indefinição, tá certo? Os pronomes indefinidos mais importantes encontram-se no quadro a seguir. Os mais importantes estão aqui, ó. São estes, todos, tá bom? No singular e no plural, tá certo? E os invariáveis são estes que se colocam numa condição básica. Algo, alguém, nada, ninguém, tudo, cada, outra e mais, menos, quem, enfim. O fato é que, lembra que o pronome ele substitui ou acompanha o substantivo. Estes, ao fazer isso, se eles substituírem um substantivo, eles passam a tomar o lugar do substantivo, então passa a ter uma postura principal, indefinida, mas principal, tá? Temos algumas locuções que prestam o mesmo serviço, né? São conjuntos de palavras que apresentam a mesma função, tá certo? Além dos pronomes indefinidos, há locuções pronominais que cumprem a mesma função. Por exemplo, quem quer que seja, naquelas construções, quem quer que seja, né? O que quer que seja, qualquer que seja, cada um, cada qual, etc. Tá certo? Então, esses conjuntos de palavras, eles equivalem a pronomes também indefinidos, tá certo? Então, vai ser tratado como tal, tá certo? Então, mais o mais importante está nesses usos desses pronomes indefinidos, tá certo? Os usos, tá bom? Que a gente vai deixar para a próxima aula, tá certo? Vamos finalizar aqui, ok? Dia 24/8, ok? A gente vai finalizar por aqui, tá certo? Deixando essa questão do uso para a próxima aula, já que a gente só tem apenas 13 minutos. Então, essa questão usual é uma questão mais prática que a gente vai tratar de condições de produção textual, tá certo? Em que vocês, quando forem produzir a redação do Enem de vocês, vocês precisam muito dessa estrutura aqui, tá certo? Desses usos aqui. E vale lembrar, galera, e eu vou lembrá-los sempre, antes de até terminar esse conteúdo, até antes de terminar esse conteúdo, eu vou estar sempre lembrando vocês de que essa classe gramatical é uma das mais importantes na condição de produção textual, tá certo? Por que razão? Por que tanta importância, professor? Óbvio que o verbo tem suas importâncias, mas os pronomes, eles estabelecem relações. Eles têm um substantivo como referencial. Então, por essa condição que a gente vai tratar, inclusive, como uma das classes gramaticais que mais servem para o que chamamos de coesão textual. Tá certo? Então, por favor, dê a devida atenção que esse conteúdo merece. Tá certo? Mas merece muita atenção mesmo, tá bom? Então, galera,
A gente vai encerrar por aqui. A gente vai... Eu vou deixar uma atividade no AVA para a próxima aula. Vocês respondam aquilo que eu pedi, tá certo? Eu vou... Quando a gente terminar este módulo, eu vou pedir essas atividades que vocês me mandem. Eu vou deixar disponível um e-mail para vocês me mandarem uma foto com a assinatura na margem superior do caderno, de cada um respondido, de caneta esferográfica, tá certo? Vocês vão me mandar, porque vai compor uma nota, a nota do terceiro bimestre vai ser composta também por esses exercícios, tá bom? Parte dessa nota também vai servir na minha disciplina, não sei se algum professor vai usar a mesma metodologia, mas eu vou utilizar no terceiro bimestre, tá bom? Então, galera, fiquem com Deus. Abração para todos aí. Se cuidem, tá certo? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu.